Estamos começando mais um Aldeia Cast, eu, Rodrigo Becker, meu amigo Marco Leite, recebendo hoje Viviane Lotici, da Associ, Associação dos Corretores de Imóveis, Deise Nunes, presidente da CDL. Sejam muito bem-vindas e a gente agradece vocês pelo convite, pelo aceitar o convite, né, de participar desse programa com a gente. Esse programa tem o apoio da Ubra, da Six e da Prefeitura de Canoas. Canoas agora conta com mais um restaurante popular, ampliando o acesso a refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único. A nova unidade funciona no bairro Matias Velho, na Avenida Rio Grande do Sul, 3.462, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30, com atendimento por ordem de chegada. É mais dignidade, comida e qualidade no prato e com cuidado para quem mais precisa. Vamos lá nisso. Eu queria fazer uma pergunta já de cara assim para vocês, né? As duas entidades estão completando, fazendo, a CDL tem 58 anos, estava me falando, né? Isso. E a Associ completa 25 agora. 25 esse ano. Queria saber de vocês, assim, vamos começar contigo então, Deise. Planos para esse período agora, o que 26 pode reservar para a gente, o que a entidade está pretendendo fazer nesse momento? Eu começasse um pouquinho falando sobre isso. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui representando a entidade e dividindo aqui com a Viviane, que a gente já se conhece, né? De outros momentos. Tem muitos desafios, né? A entidade passa por um momento de mudança de comportamento de consumo. Então a gente representa varejo e serviço. E o varejo vem com uma pegada muito disruptiva no momento do consumo, né? A gente não costuma falar, mas todo o consumo online ele representa sim, né, uma ameaça, e a gente tem que olhar para esse varejo e entender o que o varejo tem que ter, né, para não ser atropelado, né, por os e-commerces e pelo consumo online. Sim. Então é uma pegada nós tivemos ali em 2024 a enchente, né, aí estamos afetados também por esse momento. 25 foi um momento que tivemos reconstrução, sim, de grande parte da cidade, as pessoas retornando para suas casas, né? E com alguns segmentos do varejo com bastante foco no consumo, né? O segmento de construção civil, o segmento de compra de imobiliário, né? E agora para 26, temos aí uma estatística de endividamento que é o maior desde 2010, Sim. Né? E sabemos que o Rio Grande do Sul, e vamos falar aqui de Canoas, né? Essa estatística é alta devido também à catástrofe, Sim, né? as pessoas estão pagando as contas que elas fizeram no ano passado. Quando passaram com alguma injeção até de recursos de programas sociais, assistência. Mas esse ano agora é a vida da pessoa pagando as contas que ela fez, E né? aí o grande desafio é como eu torno esse varejo local e físico atrativo o suficiente para que a gente mantenha a cidade aí, né? Com o consumo emergente, né, acontecendo diante de todos esses destaques que eu acabei de pontuar na introdução. Mas tu falas, né, de ser engolido pela coisa online, né? A gente está vivendo uma fase de reconstrução, né? Sim. Tem o pequeno lojista, né, o pequeno comércio, que não tem como entrar para concorrer com isso, né? O que a entidade vê ou projeta fazer para ajudar esses comércios, né, que não têm a capacidade de lojas maiores de se resolver, né, na informática, no online, enfim, na oferta de oferecer, com os dois serviços andando juntos, né? Sim. Esse pequeno comerciante não tem essa opção. Sim, sempre há uma opção, tá? O que eu falo? Investir muito no atendimento, treinar o teu colaborador ou buscar treinamento. A gente tem parceiros muito fortes com esse viés, como o Sebrae, né? Que tem recursos, inclusive, para preparar essas empresas. E a própria entidade CDL, ela vem com um olhar de como o pequeno varejista transforma a experiência do cliente. Ou o que ele pode fazer para ter a experiência aliado a algum benefício pra semelhante. Para ele fugir da disputa pelo preço, que o online acaba sendo vantajoso no preço. E o que eu digo? Tem coisas que são bem pontuais, né? A experiência na loja, o que ele vai lá buscar, né? E o que acontece
dentro desse atendimento. Daqui a pouco o atendimento do cliente via WhatsApp, transformando a experiência em online sem tanto investimento, porque todos temos acesso, né, hoje à ferramenta do WhatsApp. Então, é como eu chego nesse cliente, né? Fiquei com o contato desse cliente, como eu me relaciono com esse cliente, como eu entendo o consumo desse cliente. E aí, depois, colocando algumas situações, tipo algum serviço de teleentrega do produto, né? Se o meu cliente não consegue ir até a loja, eu chegar no cliente de alguma forma e oferecer outra forma de entrega que não seja só no comércio local, só indo até a loja. Presença hoje se fala muito em lives de vendas, né? Que também todo mundo hoje tem um Instagram, né? Da loja, do comércio, vender pela loja, tornar atrativo também por ali e gerar necessidade de consumo, né? O que eu vendo, né? Como eu promovo o que eu vendo. E aí é uma série de situações que a gente pode trazer pro varejista transformar a experiência do cliente. E a gente está com um olhar para isso. Sim, que bom. Vive, teus planos. Chamam de Vive agora, já estamos íntimos. Com os planos aí da Associa, eu queria saber um pouquinho, inclusive também queria saber na sequência, assim, a cidade, para onde a cidade está crescendo, né? Trabalha com essa questão da corretagem de imóveis. Mas vamos começar primeiro com os planos. Eu queria saber como é que vai ser o 26 na Associa. Dentro da Associa. Então, na verdade, assim, eu já estou na Associa há 14 anos, né? A Associa vai fazer 25, então é uma trajetória que vem sendo construída. E eu fiz a gestão, né, desses 2 anos anteriores. Então, fui reeleita agora. A gente teve um crescimento, né, dentro da entidade. E a ideia é continuar ampliando a entidade, que um dos objetivos principais foi divulgar mais a Associa, que eu acho que foi um objetivo alcançado, porque dentro da própria, vamos dizer assim, comunidade dos corretores, né, precisava fortalecer essa associação, e isso a gente conseguiu, tanto que a gente triplicou o número de sócios, né, a entidade vem crescendo, vem numa constante, só que essa gestão anterior a gente tentou se aproximar mais de órgãos, tipo com a prefeitura, né? Dos conselhos ao qual a Associa faz parte, tipo Fórum de Entidades. Mas vocês tiveram um problema com a prefeitura um tempo atrás, que o ex-prefeito Jair Jorge tirou vocês de um conselho. Isso que eu ia falar agora. Isso. Recuperar então, assim, a cadeira foi... Isso era um objetivo também. Então, tipo assim, hoje a gente faz parte do Fórum de Entidades, isso já há muitos anos, né? E do CMDU. Tá? Quer dizer, o CMDU que foi tirado. E daí o Comude, que a gente faz parte. Então, um dos objetivos era trazer essa cadeira de volta, que na época do Jairo foi tirado da Associa por questões, acredito eu, que até um pouco políticas, assim. Então, assim, a gente ainda não recuperou, embora já conversamos com a Ayrton, né? Já está encaminhado isso, já está em tramitação e não era só a cadeira da Associa, foram tiradas outras cadeiras que são importantes e a gente entende que a Associa contribui muito para o desenvolvimento urbano, né, da cidade, a questão de plano diretor, para onde a cidade está crescendo, como está crescendo. Então, faz parte da Associa. Tem simbiose aí, né? Exato. A gente consegue entender a relação. Sim, e a Associa já contribuiu muito dentro desse conselho e deve continuar para continuar contribuindo, porque tem uma experiência e é ligada a esta área, né? Então, um dos objetivos da gestão passada que a gente fez era esse. A gente deu na trave, faltou tempo, mas assim, a intenção, né, é que isso aconteça ainda este ano. A gente tentou aprovar um projeto o ano passado, que passou, né, na Câmara por unanimidade, que foi a transparência dos dados imobiliários. Eu até queria que tu explicasse um pouquinho o que significa isso na prática, assim, a vida do cidadão, né? Tá. Como é que isso vai mudar, assim? Então, o objetivo de trazer, né, essa questão dos dados imobiliários, dessa transparência no próprio portal da prefeitura, não assim, se vai ser no GEL, se vai ser, né, aonde não importa, mas trazer esses dados, o que traria de benefício para a cidade? A gente ia conseguir entender para onde a cidade está crescendo melhor, não somente com dados do mercado imobiliário, porque hoje os construtores, para construir, muitas vezes eles vêm conversar com o pessoal do mercado imobiliário. O que está vendendo mais aí? É 2 dormitórios? É 3? É apartamento? É casa? Né? Para eles até se organizarem e fazerem os empreendimentos, né? Então, a gente teria um crescimento mais planejado com dados oficiais, que hoje não tem,
né? A questão... Pelo menos não são compilados e divulgados, porque a prefeitura tem os dados lá, né? Todo mundo que transfere não está compilado e divulgado. Tem que pagar o ITBI, mas aí que tá. E nem a prefeitura tem esses dados para poder fazer um estudo daqui a pouco preventivo. Tipo, a cidade está crescendo rapidamente no bairro Igará. Então, vamos lá, vamos ver se tem, né, o suporte, que seria a assistência de, daqui a pouco, uma UPA, né, assistência médica, assistência... O transporte está adequado com as pessoas. Exato, para a questão urbana de mobilização. Eu tinha visto um estudo... Saúde, né? Educação, enfim, tu faz um planejamento urbano melhor no momento em que tu tem dados oficiais. Então, o intuito era ajudar nessa questão de trazer clareza para a cidade, porque a gente trouxe essa lei de Porto Alegre. Pelo que eu entendi, isso você já tem, né, informalmente dentro da associação, a questão do crescimento da cidade, o desenvolvimento aqui ou lá. O que vocês querem é trazer uma ferramenta para a prefeitura ter esse conhecimento também, que hoje eles não têm. Vocês têm a informação, porque afinal são todos corretores e querem vender imóveis onde a cidade está se desenvolvendo, né? Mas não está de uma forma organizada, que é o que vocês desejavam fazer com a prefeitura. Até a Socia, uns anos atrás, ela chegou a fazer esse estudo de mercado, né? A gente conseguiu levantar, porque a gente precisa de dados que estão dentro, assim, mais oficiais, né? Porque uma coisa é a percepção da imobiliária de um e de outro, e daí tu vai juntar aquelas informações, a gente consegue ter uma noção. Mas, na prática, a gente precisa de dados que estão lá no ITBI, que estão no registro de imóveis. Então, a ideia era juntar os dados do registro, juntar os dados do ITBI e compilar tudo dentro de uma informação onde tivesse disponível tanto para a prefeitura poder usar, quanto para o mercado imobiliário. Ia favorecer muito o construtor, né? E até investidores. Daqui a pouco eles veem, aqui está crescendo lá, vou botar um mini mercado lá, porque, né? É isso que eu ia te Então, comentar. tipo assim, investidores que estão chegando e vendo as necessidades e o crescimento, então ia ter um planejamento urbano muito mais organizado e eficiente. E por um outro lado, a prefeitura ia conseguir enxergar muito melhor a questão dos efeitos da enchente do lado oeste, né? Porque hoje também, eu posso dar aqui a minha opinião, associe, né? Está aqui comentando o que a gente sente, o que a gente enxerga, mas oficialmente não. Não tem né? dados Mas aí, para isso, outra pergunta que é importante. O que causou o veto, tá? E quais são as possibilidades de ser revisto pelo poder público e pela própria Câmara, já que ele foi aprovado, né? Por unanimidade, me parecia que o governo tinha a intenção, inclusive, de fazer o projeto acontecer. Por que não deu? Tá. Então, na verdade, assim, os vereadores entenderam essa importância da transparência e, enfim, para a cidade como um todo, e o prefeito, no fim, acabou vetando, e o que ele justificou para a gente foi o quê? Que ali no projeto dizia 90 dias para a implementação, né, desses dados. Ele achou o prazo muito curto e disse que a prefeitura hoje ela não tem como fazer isso porque não tem sistema capaz, né? Então, a ideia qual seria? Com mais calma este ano, a gente desenvolver tipo um núcleo junto com a SOCI, né? A prefeitura, a SOCI, desenvolvimento, da Secretaria de Desenvolvimento, para a gente começar a viabilizar isso. Mas daí dentro de um outro cenário, talvez um pouco mais lento do que a gente gostaria, né? Sim. Mas ele não negou, assim, de achar que não é importante, que não é interessante. Boa, ele entendeu, até o prefeito entendeu a importância disso. Só que ele acha que hoje não tem como aplicar em virtude do cenário da prefeitura. E a gente sabe que, em virtude de tudo que aconteceu, hoje não é a prioridade esse tipo de investimento, né? Eu acho que tem coisas em Canoas que estão precisando de prioridade, assim. Com relação ao lado oeste, a gente conseguiria ter uma percepção melhor dessa recuperação, que hoje, né, como que a gente vê pela SOCI, assim, que aos poucos está se recuperando, aos poucos as pessoas estão começando a se sentir mais seguras de começar a investir de novo lá no lado oeste. Mas eu vou dizer para vocês que 2024, 2025, basicamente, não ocorreu muitas transições daquele lado. Investimento, eu digo, de construtores, muito pouco, né? Ainda não vem como sendo um cenário positivo. O que acabou movimentando muito foi a locação. Por quê?
porque as pessoas, muitas não queriam vender o imóvel, porque quem está conseguindo vender porque desvalorizou o imóvel, né? Então, teve que baixar o preço para poder vender, porque hoje quem compra lá é porque acha que é interessante economicamente falando. Então, tem gente que optou por não fazer isso, então por enquanto eu vou locar, né? Então a locação, o ano passado, em 2025, na área atingida, movimentou bastante. E quem vendeu foi quem baixou o preço e acabou desvalorizando seu imóvel. Desde tu percebe isso também na questão do comércio, do lado atingido pela enchente de 24, assim. Eu lembro de a gente, logo depois da enchente, assim, sei lá, até outubro ali, tinha um vazio enorme de comércio, né? Até algumas pessoas voltando para casa, mas ali de uma faixa grande, assim. A Matias Velho era nítido isso, assim, que tu andava quadras e quadras e todo aquele pequeno comércio que movimentava aquele núcleo da comunidade sumiu, né? O pequeno padeiro, o cara... Tu sente que tem isso também? Eu sinto que os bairros afetados, bairro Fátima, Matias Velho, que eram grandes polos do pequeno varejo, né? Sim. Não voltou 100%, mas na medida que as pessoas retornaram para casa, alguns mercados e lojas retomaram e bem rápido, porque era como oportunidade, né? Então, ainda estão em retomada alguns pontos, né? Já se tem um movimento melhor que 2024, 2025, Sim. retomou, mas não 100%. Tem partes dos bairros que ainda tem muito lugar fechado e prédio destruído, porque ainda não foi... locado novamente para ter um novo comércio ali. Sim, e talvez seja um ciclo longo de recuperação também, né? A gente está vivendo, aquele que tem capacidade de investir, ele recupera mais rápido, naturalmente, porque ele consegue colocar um dinheiro em cima daquilo, mas o pequeno, né? Aquele que não... O semi-informal, como eu digo. Que as grandes empresas, elas conseguiram se recuperar mais rapidamente, né? Eu ando nos bairros, eu vejo muita coisa. Eu vejo que existe uma dificuldade em certos setores, por exemplo, a Matias, que foi a mais atingida. Tá? É a que se recuperou com mais rapidez. Os outros bairros, principalmente o Rio Branco, eles pararam no tempo. Sim. É triste tu passar lá e olhar que é o seguinte, que as pessoas simplesmente foram embora e não conseguem nem locar, quanto mais vender. A Rio Branco, para mim, é um problema mais sério do comércio. Por exemplo, vou dar um exemplo de um lugar que não tem dique, mas que a vida tem se recuperado muito legal, que é no Mato Grande. Eu acho que o Mato Grande como foram que a população de lá, eles construíram muitos prédios lá, então, entendeu? A água não atingiu o prédio inteiro, né? Sim, não foi atingiu uma parte do prédio, digamos, o primeiro andar, então a vida continua lá. E lá o comércio tem prosperado, e inclusive moradias. Estão se construindo outras novas unidades lá. Então, esses bairros não pararam. O Rio Branco simplesmente parou. Eu posso falar um pouco da minha experiência como moradora do bairro Matias Velho. Eu sou ali da Parada 3 do bairro, sou da Zona Oeste, né? E senti na pele tudo que aconteceu. Na minha rua são moradores muito antigos e eu acho que tem poucas casas de locação. Então, o pessoal voltou quase que 100% para suas casas, reformaram. E os comércios também são antigos ali na volta. Então, eles retomaram bem rápido, porque viram que o pessoal estava... voltando, né, para suas casas, teve alguns novos comércios que tiveram pontos que ficaram liberados e que rapidamente, né, foram locados novamente, e aí a gente viu novos comércios acontecerem, novas marcas chegarem, mas eu sei que ali é uma exceção, que não são todos os bairros que estão, né, nesse movimento. E aí eu falo bem como moradora da região, né? Também eu já estive mais para dentro do bairro, né? E tinham polos bem fortes ali, mais para o meio do bairro, Parada 13, né? Depois mais ali para o final. E não teve ainda 100% da retomada. Tu ainda vê vários pontos comerciais para alocação. Então, eu acho que depende muito também do quanto as pessoas retornaram para suas casas, né? Ou ainda alocaram de novo outros... E tu acha o que falta para acelerar esse processo? Tu acha que tem que ter algum apoio público? Tu acha que tem que ter o que exatamente? Assim? Eu acho que é um apoio público junto com o privado. Eu acho que é uma aliança, né? Eu vejo assim que a gente tem que sentir segurança no que o poder
poder público está fazendo para o privado querer investir no lado oeste, né? Nós tivemos agora a primeira reunião da CDL de Canoas, e eu fiquei muito contente de saber que o Canoas Shopping, que está na nossa mesa, teve 5 novas operações agora no mês de janeiro pro Canoas Shopping, e 3 empresas abriram ali do lado oeste, né? A gente tem... o Canoas Shopping tem uma coisa que vai trazer uma boa movimentação lá, que é o Tudo Fácil, que vai ser instalado, tá? Ele está programado Sim. já, então eu acho que é o seguinte, a saída para esses shoppings menores, digamos, né? Sim. É botar serviço, sabe? Sim, trazer fluxo, serviço, né? para trazer fluxo. Exatamente. Isso. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi as notícias, porque é o lado que sofreu e que precisa desse olhar, né? E tem carência, né? Porque a gente vê muito investimento do outro lado da cidade e pouco investimento desse lado. Então, tem novidade aí, né? A gente teve ali segmentos de alimentação, pizzaria, o outro restaurante, no shopping, bem diversificado, né? Vestuário, e a gente falou das outras necessidades que podem vir para o shopping também, como o mercado, que eles disseram que é um dos pontos que eles querem trabalhar, farmácia e assim por diante. Então, fiquei feliz de ter visto que o lado oeste está sendo olhado, tá? Mas a pergunta, né? Voltando bem definida a pergunta, eu acho que a gente tem que ter um poder público mais atuante para gerar segurança para novos investimentos. Em relação, por exemplo, à construção da proteção, vocês dizem isso ou uma ação mais específica? Porque a construção dos diques está acontecendo, talvez numa velocidade que a gente gostaria, tem uma série de coisas, mas ela está andando, né? Ali o muro da Cassol, por exemplo, a informação de que mais um mês, por exemplo, deve estar pronto já. Os diques estão lá com a obra andando e tal. Nós falamos aqui com os outros vereadores lá na São Luís, por exemplo, lá tem que ser feito todo o projeto, não tem nada ainda, né? Mas tu diz assim, que a primeira ação é essa mesmo. E na São Luís, inclusive, estava com problema de ter o alvará em virtude de não ter a proteção. Então, as empresas que estavam lá, né, na verdade, algumas saíram e não conseguem agora retomar, porque precisam do alvará. Então, não estão conseguindo locar. E ali tem grandes empresas, né? Bercílio ali. O alvará ali é um problema mais... É pior, né? Porque a parte da São Luís, ela não é tocada, a proteção não é tocada pelo município, tá? Não. Isso é um serviço da Bacia do Rio dos Sinos que é feito pelo Estado. Estado. E ele não foi nem projetado. Exato. Então, assim, tem um problema de retomada daquela região que é bem industrial ali, né? E está prejudicando muitos comerciantes. Inclusive o setor empresários. De vocês, né? E por quê? Porque quem quer daqui a pouco relocar, porque também tem gente que tinha investimento ali, né? Eu construí um prédio para locação, não consegue locar, e quem quis retornar e daqui a pouco também não conseguiu. Então, esse lado está sendo prejudicado. O que a gente também solicitou para o prefeito, né, como sugestão, que daqui a pouco, para essa questão do ITBI, desse desconto para o lado oeste, que ia ajudar esses investimentos e retomar um pouco o lado, porque eu não conheço nenhum novo empreendimento sendo lançado hoje no lado oeste. Então, como eu falei, eu vi muito movimento da locação, né? Locação, inclusive, desde que deu a enchente, movimentou muito, porque logo que deu a enchente, locou todo mundo do lado leste. Migrou. Faltou imóveis para alocar no lado leste. Daí, foram alguns para o compra e venda. Quem tinha possibilidade de comprar, começou a comprar. Ou começaram a migrar para cidades vizinhas, que a gente viu muito esse movimento também. Isso também. Principalmente para a praia, né? Também para o litoral, para as cidades vizinhas que daqui a pouco era mais barato. Santa Rita, enfim, Esteio. E daí, quando aquilo ali começou, aí depois dá para retornar, né? Teve gente que não quis retornar, né? Pelo trauma, enfim, ou porque depois de uma certa idade, né? A pessoa daqui a pouco, para reconstruir a vida, fica mais difícil. Mas daí veio compra assistida, né? Que está ajudando aí, né? Teve muita gente que ganhou esse bônus e daí tá para os imóveis até 200 mil, né? Então, a gente tá, tipo assim, outubro, novembro e dezembro, o que se vendeu no mercado imobiliário praticamente foi compra assistida para ajudar a retomada das pessoas que foram atingidas e a casa foi dada como inabitável, né? Então, movimentou muito nesse sentido, tá? Daí a gente viu até um retorno, assim, de compra assistida até pro lado oeste mesmo. Mas eu acho que
tem que dar mais segurança. Eu acho que as pessoas, aos poucos, estão começando a ter porque não teve mais. Porque tinha aquela coisa, será que não vai acontecer de novo? O ano passado não aconteceu. Eu acho que eles vão ficando um pouco mais seguros. E agora, com a reconstrução dos diques, vai dando mais segurança. E aos poucos vai se recuperando. Se não acontecer mais, eu acho que ajuda. Eu acho que retomar essa segurança é através da informação. O que está sendo feito, né? O que vai ser feito ainda. E eu acho que tem pontos também. Quando a gente anda pelo bairro, eu como moradora do bairro Matias Velho, e tu falaste da Rio Branco, né? A gente ainda vê muita destruição, né? A gente vê casas que foram abandonadas, né? A gente ainda enxerga. A entrada do bairro Matias Velho, lá foi o ponto de salvamento, né? Entre o viaduto da Boqueirão ali da aquela região está destruída. Sim. É verdade. Dá até medo de circular lá, caminhando. Então, os primeiros comércios ali era bem pulsante, né? Tinham vários comércios ali, decaiu muito. Então, eu acho que também perpassa por isso, sabe? Revitalizar, colocar um novo olhar, né? Eu não gosto nem de fazer as minhas caminhadas ali em determinados locais, porque me frustra e me gera um sentimento que não é positivo, né? Então, continuo morando lá, né? Reconstruir minha casa, enfim, mas a gente acaba ficando muito na bolha da gente, né? Por trás dos nossos muros. Mas quando a gente sai, eu não me alegro com o que eu vejo. Entendo que o poder público já tem muita demanda e que uma enchente faz ter ainda mais demanda, né? Mas essa segurança do setor privado para investimento perpassa por essas informações de planejamento, de entender o que já foi feito e o que ainda precisa ser feito para as empresas quererem investir no lado oeste. Eu acho, tá? Isso é uma opinião minha, que falta, tá? Tanto, e aí eu trago o centro junto, por favor. Sim. Que tem aluguéis caros e um comércio decadente. O que falta para o centro e para esses centros comerciais que se incorporam à vila, né? É uma zeladoria melhor, sabe? Pintar o cordão, fazer uma boa marcação na rua, não ter buraco, inclusive, na rua, que é o que mais tem em Canoas. Hoje toda a cidade tem. Então a cidade está toda esburacada. Por que eu vou pegar o meu carro e vou até a FAC comprar alguma coisa? Estou dando como exemplo pela distância, tá? Se eu posso ir na Rede Forte aqui, que é uma rede que está aqui do lado da minha casa, e não tem buraco na rua, entendeu? Então, a oferta do FAC, eu deixo de usar exatamente para não ter um problema com o meu carro, furar um pneu, quebrar uma roda, entendeu? Eu pago mais caro numa outra rede e deixo de ajudar aquela empresa que eu comprava sempre, entendeu? Parei de ir. Sim. E o que tem que ser feito? Qual é a solução que vocês veem para isso, tá? Do poder público ter que fazer uma zeladoria um pouco melhor. É o que eu acho, assim. E isso afeta o comércio e afeta também a venda e a locação de imóveis. Mas isso é o que eu falei também de estar agradável aos olhos, né? Porque tu quer estar em lugares que são legais, que são organizados, que te oferecem uma infraestrutura, né? Então, acho que perpassa muito por isso, né? Só que é um trabalho grande, e o que eu diria, tá? Para que tem que formar alianças, né? As próprias entidades de classe, e aqui tem duas, né? Representando muita gente, podem auxiliar, né? Podem apoiar. Então, é criar braços, né? Usar esses canais para a gente fazer aliança do público com o privado. E eu acho que colocar a informação, né? Do que está sendo planejado, trazer a informação para ter esse olhar de confiança que hoje ele quase não está acontecendo, porque se faz, mas não é o suficiente para tudo que foi destruído, porque nós já tínhamos problemáticas bem acentuadas antes da enchente. Com a enchente, piorou. Só piorou. Sim. Então, né, se o problema já era grande antes para a gestão da cidade, ficou mais, né, agravado. Esse teu exemplo é muito bom, porque na enchente, como o poder público não fazia, o pessoal do bairro São Luís se organizou e limpou o bairro. Teve muita iniciativa privada, né? E foi o que aconteceu, entendeu? Alguns pagavam, inclusive, né? Para as máquinas de tirar o lixo da frente. Se limpou a cidade, hoje a gente vê lixo que infelizmente o povo ainda é mal educado e descarta em qualquer lugar, mas eu andei muito pela Matias esses dias, e andei principalmente aquelas zonas que quase não vê lixo, porque tu vê exatamente isso que tu falou, destruição, casas abandonadas, aquelas que foram atingidas e não tem recuperação. É que daí, como eles estão ganhando a casa do compra assistida e aquela casa não vai ser mais deles, ficou, né? Pra trás, ficou para trás, tá?
E isso é uma tristeza, né? Porque tu vai criar um ambiente que vai representar perigo para o teu vizinho, né? Que quer viver ali, não, aliás, nem quer, às vezes nem tem para onde ir. Gera uma insegurança, né? Exatamente. Pois é, como é que foi para ti deles voltar para casa depois da enchente? Não tem como dizer que foi bom, né? Não é mais a tua casa quando tu volta, né? É um lugar cheio de lama, sujeira, bagunça, e tinha tudo virou lixo, né? Tua vida virou lixo. Tudo representado em um monte de entulho na frente de casa. E era bem triste, assim, teve um momento que a gente voltou, tinha muita lama, muita coisa pra fazer, e a gente começou a limpar, e a primeira vez que eu senti mesmo o impacto da enchente foi quando eu saí no bairro, daí não tinha luz, ainda não tinham ligado a luz, e era aquele monte de lixo por quilômetros, que Sim. tu não via o fim. Montanhas mesmo, né? Mais altas que as pessoas. Eu fui assim. pro banho e foi a primeira vez que eu chorei de verdade perante ao que eu estava vivendo, porque a vida das pessoas estava configurada, né, em resíduos na frente das suas casas. Então, hoje, quando eu vejo, a capacidade da gente se reconstruir, ela é muito rápida, né? Porque a gente voltou, limpou, a gente reformou, né? Retomou ali os seus lares e como eu falei, ali onde eu moro, o comércio ele tá bem pulsante, né? E as casas estão de alguma forma organizadas, né? Cada um com o seu nível de alcance financeiro, mas com uma certa organização. Mas não acho que o que aconteceu lá serve para a gente criar força, não. Serve para a gente criar uma história que eu não tenho orgulho nenhum de ter passado, porque foi uma história triste, né? E foi uma história que a gente ainda tem reflexo, né? Do que a gente está falando aqui, né? Reflexo no comércio, reflexo de endividamento, né? Reflexo de mudança de consumo. E supervalorização do lado leste. Porque os valores dos imóveis do lado leste deram uma subida legal. Subida legal, você valorizou. Né? Não, isso a gente tentou assegurar, né? Foi até, a gente fez uma reunião na Soci, né? Porque tinha um estímulo do mercado, né? No sentido, não, agora, meu apartamento agora vale 50 mil a mais, 30 mil a mais, vamos... não, tá sendo bolha, procurado. né? E que aquela bolha não é real, mas por quê, né? A gente tentou assim, não, mas por quê? Não, só porque aconteceu uma vez, uma enchente, né? Um pontual, assim, não dá pra... Um conjunto de circunstâncias específico. Né? Entendeu? E agora lá desvalorizou quanto? 20, 30 mil? Não tem como dizer. Pra mim, eu sempre disse, né? O valor do imóvel de lá continuava igual. Agora, se a pessoa ia querer conseguir vender ou querer vender por aquele valor, era outra coisa, né? Então, por isso que eu digo, não é o corretor que estava desvalorizando o imóvel, porque não estava sendo atrativo para venda. Agora, a gente teve que segurar muito os proprietários do lado leste, porque estavam enlouquecendo, querendo aumentar. E a gente não podia, né, estimular isso, porque senão é um tiro no pé para o mercado, né? Porque o pessoal que estava lá não ia ter condições de pagar aqui. E todo mundo sofre, querendo ou não, depois todo mundo sofre. Já era um lado valorizado, né? Já era. Antes da enchente já era um lado que tinha crescido shopping demais, e tudo. Uhum. Meu apartamento é perto do Capão do Corvo ali, né? Getúlio Vargas ali. Realmente aumentou bem de preço, assim. Não dei interesse em vender. Mas o que custava antes da enchente... E agora muda, né? É bem diferente. Eu imagino que isso vira uma bolha, né? Daqui a pouco essa não se sustenta, é um mercado meio irreal também, né? As pessoas têm uma capacidade de pagamento que não alcança mais aquele... Isso. Né? Você está falando agora do endividamento, né? Uma loucura. A gente soube de histórias de pessoas que venderam a casa por metade do preço. Até não sei se foi muita gente, se foi uma coisa muito pontual ou não sei dizer. Mas isso me entristece um pouco, né? Porque a pessoa levou um determinado tempo da vida para comprar uma casinha, reformar, aumentar, pintar, e trocou por um valor que deu, né? Sim. E do outro lado, ao contrário, né? De repente, o cara fez um bom negócio e agora disparou o preço. Assim. Então, é um ato de desespero, porque como não reconhece mais a tua casa como um lugar de segurança, né? O primeiro ato é, não quero mais ficar neste lugar. Sim, vou né? embora. Vou embora. Então, acaba entrando na barganha, né? Então, acho que nisso a enchente também causou a migração de algumas pessoas por esse sentimento, né? Medo que acontecesse de novo.
Sim. Com certeza. Vivi, para onde é que a cidade está crescendo, no fim das contas? Eu te perguntei no começo, não respondeu, eu vou perguntar de novo. Porque para onde que está crescendo? Assim, a gente nota, claro, esse lado leste, a gente já falou de um modo geral, né? Mas a gente nota, assim, um crescimento, já antes da enchente, de condomínios, né? Mesmo pequenos, né? Não, mega condomínios, tudo isso foi crescendo na cidade. Tu acha que esse é o caminho que vai... Assim... Apartamentos também, de todos os níveis, né? Desde Minha Casa Minha Vida até apartamentos muito mais luxuosos, enfim, né? Assim, ó, deu a pandemia, logo em seguida pararam praticamente os lançamentos imobiliários dos empreendimentos, né? Ficou um tempo, assim, um pouco estável, depois logo em seguida veio a questão da enchente, a gente não tinha tantos lançamentos, e agora... Este ano começou, né, diferente, quer dizer, na verdade, desde 2025. Porque o que aconteceu? 2025 lançaram o faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, antes a gente tinha imóveis que eram praticados dentro do Minha Casa Minha Vida com taxas menores, até 200 e pouco ali, né? E agora a gente tem o faixa 4 que foi criado até 500 mil, para renda até 12 mil. Então, já cresceu, porque daí tu já pega imóveis melhores dentro desse valor, né? Então, querendo ou não, o ano de 2025 movimentou muito esse mercado. Então, começaram muitos lançamentos de construtoras que estavam paradas desde a época da pandemia, né? Hoje a gente tem vários lançamentos, claro, a maioria dentro dessa faixa, mas a gente viu algumas construtoras de nível médio-alto também investirem, e principalmente ali ao redor do shopping, né? Naquela região ali, aquela região está crescendo muito. O bairro Igara também está crescendo muito. Então, a gente teve um novo lançamento agora aqui perto da Ubra, inclusive, de condomínios fechados. É que hoje a gente tem pouca área para condomínio fechado, né? Que a nossa já está mais ou menos coberta, acaba sendo o lugar vertical. Que seria o novo Eldorado seria o Mato Grande, né? Porque tem muito espaço ainda de área para ser negociada e criar grandes condomínios. Só não vai por causa do medo que é o único lugar que não tem DIC ainda, né? Tem lá 2%, 20 e poucos por cento. Levantaram alguma coisa lá. Então, assim, realmente o que tu falou é pontual. Nós, pro lado leste, não temos espaço para crescer. Entendeu? Tu vai fazer só prédios, né? E hoje em dia os caras fazem aquelas várias torres juntos, né? Se cria 1000 moradias em... condomínios grandes, exatamente. Né? Esse exemplo, é o formato, assim. Atrás da Ubra vai sair um loteamento com 1.500 casas que é do governo... Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Sim. Lá atrás da Ubra, lá eles chamam Bonanza, Nova Bonanza, não sei como é que é o nome. Mas está saindo. Isso foi anunciado na prefeitura, isso, inclusive. Quer dizer, os caras descobriram um lugar para 1.500 casas. É um bairro inteiro. Sim. 1.500 casas. Não, uma cidadezinha, né? O lado leste ele não tem esses espaços. Os caras acharam ali. Sim. Ou seria para o fundo da São Luís também. Mas os caras têm medo, né, de investir. Sim. E o produto também, Minha Casa Minha Vida, melhorou muito em virtude dessa faixa aumentar, né? Hoje tu vê produto aí a 250 mil com elevador, né? Com sacada com churrasqueira, com vaga coberta, coisa que antigamente mal tinha elevador, né? Sim. Então, melhorou muito a qualidade do produto em virtude desse aumento da faixa. E então, 2025 foi muito estimulado por este público, né? Vamos dizer assim, baixa renda até média renda. E agora, até porque o ano passado, o SBPE, que são imóveis acima de 500 mil, não estavam favorecidos, né? Aumentaram as taxas de juros. Então, foi um mercado que desacelerou, né? Não parou, mas desacelerou. E agora a esperança, com a redução, que a taxa Selic, né, tem uma previsão de redução, vai começar a reduzir as taxas de juros desse público acima de 500 mil. Então, tende agora, alguns bancos já começaram, inclusive, a anunciar essa redução de taxa e que vai voltar a estimular o mercado de 500 mil para cima. E daí, provavelmente, vamos ter mais construções, lançamentos daí dessa faixa também. Então, assim, o mercado imobiliário, este ano de 2026, tende a estar mais favorável do que o ano anterior em virtude desse estímulo, né, com relação às taxas, que, querendo ou não, estimula. Só que tem um contraponto, né? No momento em que aumenta muito o movimento do mercado imobiliário, muito financiamento, as restrições para depois a entrada de financiamento também aumentam,
porque não vai ter crédito para todo mundo, então começam a restringir o crédito e o aumento do valor do imóvel. Provavelmente, até a metade do ano, temos aí uma previsão de aumento do valor dos imóveis, né? Por causa que o mercado vai movimentar de novo. Sim. Então, a demanda, né? Procura, claro. Oferta e demanda. Desde, e para ti, uma pergunta que eu acho que é bem pontual. O que o CDL pensa, né? Eu penso na entidade, né? E não na DEISE. De tirar, não é tirar, fazer com que o pessoal saia do shopping e volte a comprar no comércio. Eu vou citar o centro como um centro comercial. Sim. Que tem vindo numa grande decadência. Tá? Centro é o coração da cidade. Exatamente. Né? O que fazer para tornar atrativo novamente o centro? Sim. Ontem eu estive com a Eduarda, da Secretaria do Desenvolvimento, e nós falávamos disso, como tornar o centro atrativo. Porque em dias de muito calor, ontem 30 e sensação térmica de 38 graus, né? Como eu chamo o público para circular no centro, né? Então, acho que a gente tem que revitalizar, né? Tem que colocar atrativos e não só o comércio, né? Não só a quantidade ou tipos de loja, mas o quão o nosso centro é ou não acolhedor, né? Que espaços o centro tem para a gente poder interagir, circular, ou ainda, se for para ficar ali, né? O que a gente desfruta diante do centro, ou o que o centro pode resolver quando a gente vai dentro do calçadão de Canoas, né? Eu até citava as outlets lá de Novo Hamburgo, que é um shopping a céu aberto, né? Sim. Eles têm estacionamento, é um shopping em céu aberto, mas que tem ali vários pontos de alimentação, tem cobertura, né, numa parte, porque tu consegue circular sem estar com o sol ou a chuva direto, tem uma variedade de comércio. Eu uso muito aquele outlet. Então eu até comparei, eu disse como a gente traz essas ideias para o nosso calçadão, porque tem possibilidade de fazer, né, algo semelhante. Outra coisa, estacionamento rotativo. Antes nós tínhamos estacionamento rotativo e nós não temos mais. Então a prefeitura também entender, né, que licitações, elas são bem importantes e que elas precisam acontecer, porque quando eu tenho um rotativo, eu estou lá rodando pessoas, né, para o calçadão, e quando eu não tenho, eu minimizo. Às vezes eu tenho uma pessoa que fica o dia inteiro numa vaga e que não me dá a chance de uma pessoa chegar lá numa área azul e ter lá, né, as suas 2 horas e depois circular para outro vir. Então, são vários pontos que eu vejo que pode melhorar e que o poder público, eu acho que precisa fazer uso do conhecimento das entidades, né, e do interesse das entidades em fomentar o varejo local. Por exemplo, o Conjunto Comercial Canoas foi o primeiro shopping, talvez, do Rio Grande do Sul. É verdade, que tinha até cinema. Ele vai fazer 50... É verdade. Eu fui muito naquele agora. Cinema, era maravilhoso. Eu também fui no cinema. Ele vai fazer 50 anos em abril agora. Sabe? E minha mãe compra, minha mãe mora no centro, né? Na 15 com a Fioravante milanesa ali. Ela compra na Graziotin, na Renner, ela gosta de comprar nessas lojas. Né? Ali tem uma Renner que... Tem. A Renner dali é boa. A Renner é bem legal. Exatamente. Então, assim, mas são poucas as lojas que tem ali. Eles são sobreviventes. Tá? Exato. Eu acho que eles não conseguiram, né, muito... Sabe? Aquela parte do La Salle ali, que sai da MUC e vai até o conjunto comercial, ela criou um vazio ali, que as pessoas não têm atrativos para chegar até o conjunto comercial. Sim. As crianças do La Salle vão comer Mac. Sim. E isso dá um movimento pequeno. O que eu vejo é o seguinte, a gente teve uma entrevista que a gente fez com o presidente da SICS e o Gilberto Manfroy, de tornar o centro um grande centro cultural, assim, sabe? Inclusive falamos até na elevação do avião, um pórtico maior e fazer um café lá em cima. Já foi falado sobre isso. Exatamente. E mais uma rua 24 horas, essas coisas que a gente já discutiu. Bons restaurantes, isso chama, né? Esse lugares tipo de coisa que tu resolve a vida. Quando eu era jovem, o centro pulsava, sabe? Aquilo ali tinha bares, tinha restaurantes, o X-Lu, o cinema que vocês falaram, e mais a área de alimentação estimula muito. A Domingos Martins era um lugar... Eu me lembro que quando eles fizeram Santa Mônica, que é aquele prédio onde vai sair o túnel ali, o primeiro prédio que tinha um elevador panorâmico, tinha um bar lá em cima e a gente frequentava, a vida pulsava. Simplesmente hoje só pulsa transeunte e batedor de lata, esses caras que morador de rua. Né? E no fim do dia, o centro ele não conota segurança, porque as lojas fecham, o movimento cai,
né? E aí as pessoas de rua acabam tomando conta, né, do calçadão, e aí não traz um ambiente seguro para a circulação. Então, não é só pensar em que comércios, né? Mas a segurança, ela poderia acompanhar o crescimento de um comércio que fosse pulsante ou que fosse estendido da hora do varejo, que é 19 horas a maioria das lojas, né? Sim. Então, a questão segurança também, né? Porque para consumo tem que se sentir seguro, né? Eu adoraria também poder ir caminhando nos bares ali, bares do centro, né? Mas para isso, teria que ter segurança, né? Realmente. E tem que estimular, né, essa parte de consumo, porque, querendo ou não, a distribuição, né, de recursos, ela é agora muito calculada pelo consumo que tem a cidade. Então, se a gente não quer pagar tanto imposto, que agora aumentou tudo, né, teve o aumento do ISSQN no ano passado, e é medido por isso. Então, a gente tem que estimular a cidade a ter mais consumo para o imposto né, não ser tão alto e a gente receber mais essa distribuição. No imobiliário, tu vê diferenças fortíssimas. Por exemplo, as lojas, um aluguel caríssimo. E os apartamentos não valem nada. As pessoas não moram mais no centro. Tá o mesmo caso da Zona Leste, da Zona Oeste. A gente viu isso em Porto Alegre também, né? Uma diminuição do valor dos apartamentos no centro histórico, por conta disso, assim, é uma coisa que eu noto bem a diferença. Eu costumo acompanhar, assim, eu gosto do setor imobiliário, né? Nunca fui corretor, mas eu gosto, acompanho e tal. O valor dos imóveis no bairro Bonfim, no centro histórico, eles às vezes têm imóveis lá mais baratos do que aqui, sabe? Claro, são imóveis mais antigos, tem uma vibe de quem gosta desse... E a diferença é que o prefeito Melo, bem curioso, ele recuperou o centro de Porto Alegre. Hoje dá gosto de tu passar no centro. Tem bares, esse dia eu fui na noite do teatro, a gente andou por tudo ali no centro. Iluminação total, segurança boa e outra coisa, cheio de barzinhos, os comércios funcionando bem, o calçadão bem arrumadinho, ele reformou todo o centro. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Tu sabe que agora tu me trouxe um olhar, assim. Canoas antes ela era vista como uma cidade dormitório, né? Sim. E a gente tinha essa pegada. E aí, depois de toda essa problemática da enchente, eu acho que falta também a gente ter um olhar do que é Canoas agora. Como Canoas quer ser vista, né? Qual é o nome que a gente dá para o que a cidade é, né? Quando a gente fala de tornar o centro um ambiente que leve para a cultura, né? Para uma gastronomia, um mundo ideal, né? Para um varejo pulsante, tá? Mas é isso que Canoas quer, é assim que Canoas quer ser vista, né? Eu acho que tá faltando um pouco disso. Talvez a gente tenha se perdido um pouco ali na catástrofe e a gente ainda não recuperou, né? A gente está em estado de recuperação, a gente fica naquela reconstrução. A gente ainda não recuperou a dignidade a ponto de olhar e dizer assim, tá, e agora? Né? O que Canoas é depois de tudo isso, de todo esse aprendizado, né? De toda essa reconstrução que a gente teve que colocar as mãos e fazer com as próprias mãos, né? Eu estou recuperando, minha irmã, a Marione Leite, foi fundadora da Folha de Canoas, ela já faleceu. A gente tinha um jornal nos anos de 86 até quase anos 2000, e em 1992 a gente entrevistou pessoas importantes naquela época, que eram as autoridades, digamos. E eu estou buscando o que os caras pensavam em Canoas para os anos 2000. E teve um artigo do Jairo Jorge, que depois foi 3 vezes prefeito, que ele falava em cidade descanso, dormitórios, cidade vida, né? E agora, e aí eu puxei, assim, na minha memória, de que a gente agora é uma cidade que tem que se reconstruir, né? Uma cidade de reconstrução. A gente passou por várias etapas, mas nunca uma tão grave como foi a enchente. Né? E a gente está nesse limbo que tu fala aí. O que a gente vai fazer, né? O que nós queremos promover, né? Qual vai ser a narrativa de Canoas depois disso, né? Pós-reconstrução, né? Como a gente quer ser visto, reconhecido, ou ainda, se a gente quer fomentar que a nossa cidade tenha novas empresas, qual é a narrativa para tornar atrativo que as empresas venham, né? Para a nossa cidade ou ainda para a zona que foi atingida, né? É verdade. A SIX até, dentro da SIX tem o Fórum de Entidades, né? E o fórum onde vocês fazem parte também, está fazendo um estudo para essa recuperação, né? Eu acho que esse é o caminho, as entidades se unindo junto com o poder público, privado, e aos poucos vai acontecendo. Mas, claro, a gente sabe o quanto é importante a prefeitura ter esse olhar, porque... Problemas antigos vieram agora com problemas novos.
se unem. Porque a gente fala de um centro que já era um problema. Já era. E que poderia ter usado a catástrofe para um crescimento. Porque, né, alguns lugares que se circulava muito, passou a não ter como circular, não tinha, né, estrutura para circular e migraram ali para o shopping e para o centro, né. Então, mas aí passou, porque já está retomando, né, e aí o problema antigo está ainda instalado com problemas novos, né, pós-catástrofe. Então, não é uma matemática fácil de se resolver, né? Não é. Tá nisso, eu acho que a questão do projeto da transparência imobiliária ali, enfim, que a gente consiga entender como é que anda, como é que vende, e quanto custa as coisas, poderia ajudar, né? Eu tava lembrando aqui, eu vi um projeto uma vez que foi feito em Paris, que quando uma pessoa pedia um alvará lá para qualquer coisa, a prefeitura informava tudo que existia naquela região. Não, tu quer abrir uma padaria. Não, mas tem uma padaria aqui a 200 metros da tua, tem outra ali na quadra de trás, essa aqui consegue, sabe? Tipo, ele conseguia embalar um pouco a ideia. Muito boa. E eu acho que isso podia ajudar nisso. E aí, casando com essa história do centro, por exemplo, mas também com as outras regiões, né? Tipo, lá na Matias Velho, será que não tem que a gente tem que incentivar a ida de um grande mercado ou não, uma grande loja? Não, tem que ser pequenos. O que a gente podia incentivar para ir para lá? Eu acho que esses dados é importante para a gente fazer alguma incentivo, que né? A prefeitura tem a capacidade, porque a Vivi vai entender o que eu vou falar. Quando tu vai abrir um CNPJ, teu CNPJ passa por uma análise de viabilidade, né? Se é viável aquele segmento ser colocado naquele local, naquele endereço que tu escolheu para alocar. Então, se a prefeitura tem esse critério, quando eu fui abrir minha empresa tinha esse critério, né? Ele tem essa estatística, né? Então, a prefeitura tem essa pode ter pega o essa alinhamento estatística, do imóvel para ver o que pode ali, o que eu acho que virtude do plano diretor. Isso, eu acho que o que falta é um planejamento olhando para essas possibilidades, né? Para a gente atrair quem de fato pode sanar algumas necessidades do momento que nós estamos. E no centro essas ideias vêm desse fórum de entidades que vocês fazem parte, né? As entidades têm um grande poder, né? Porque tem ali muitos interesses concentrados, né? O varejista que é associado à CDL, ele está associado à CDL não só para usar o sistema SCPC, ele também quer informação, né? Ele também quer inovação, né? Ele quer tendência. Sim, então, o associativismo para brigar junto, né? Isso, às vezes ele o cara quer força, precisa... né? A gente está lá no Fórum das Entidades para unir forças, né? Pra gente, eu até comento assim que são muitas cabeças ali, porque as entidades elas são formadas por empresários, né? A minha mesa lá são quase 25 empresários. Então, a gente entende das dores do que a gente, né, vai lá trabalhar e representar e planejar, né? A gente idealiza um mundo melhor a partir de dores que são nossas, né? Então, a gente não está falando do que a gente não conhece, a gente está falando do que a gente vivencia, né? E para uma Canoas mais saudável, mais pulsante, né? E pós-crise, acredito na força das entidades para auxiliar o poder público. Porque tem muita informação. E dentro dessa força das entidades, qual é a resposta que vocês têm tido do poder público? A gente tem que formar alianças e fazer projetos que sejam transparentes e que tenha planejamento de curto, médio e longo prazo. Acho que não tem outra forma. Porque dentro do mercado imobiliário o ano retrasado foi trágico, né? Porque teve a questão de mudança do poder público, né? De prefeito, daquele jeito, e depois veio enchente. Então foi um ano assim para as entidades conseguir coisas e formar alianças e, né? Muita mudança. Foi muita mais questão mesmo de ajudar a cidade e se colocar à disposição, né? No voluntariado, doação e nesse sentido a gente dá auxílio do que qualquer outra coisa. Depois veio, né, o próprio fórum tá com esse estudo, tem uma empresa lá contratada, inclusive para essa revitalização, né? Estão tentando parceiros no setor privado, estão tentando, né, junto ao poder público, associar mesmo. As nossas tentativas foi essa questão de sugestão da isenção do ITBI, que, né, ou IPTU, ou ITBI, né, é o que a gente poderia fazer, né, porque não tem muita ação. Daí o que a gente poderia fazer é essa questão, né, da transparência dos dados imobiliários, que ajudaria muito a prefeitura, e outra tentativa foi mais na questão de agilizar ITBI, né, o processo do ITBI estava muito demorado, ainda não está
no tempo ideal, conforme outras cidades, né? Mas daí tem que mudar o sistema. Hoje a prefeitura não tem, né, um sistema eficiente para isso. Sim. Então, hoje ainda demora demais e demora na arrecadação, né? Então, tudo está interligado. Só que a gente entende que hoje não é aonde a prefeitura vai investir num primeiro momento, que tem todo desse outro lado de recuperação, tem, né, saúde do jeito que está, enfim, tem outras prioridades. Então, com relação ao nosso intuito para a cidade, a gente fica um pouco amarrado nesse sentido. A gente quer, sim, dar continuidade nesse projeto, né, via prefeitura, via núcleo, para não deixar morrer, já que foi aprovado e a gente entende que é importante. Outra coisa que foi feito, assim, a gente juntou-se com outras entidades, né, tipo a SEACA, a Sindiscom, ali, SIX, para também unificar forças, porque muitos projetos são impugnados no registro, tem problema na prefeitura porque não passa, então parece que as áreas, os setores não estavam se comunicando. Então a gente promoveu dentro, né, desse fórum imobiliário que foi criado ano passado, foram feitos 2 fóruns imobiliários com essas entidades, para o quê? Para agilizar mais o mercado imobiliário, porque no momento que eu agilizo, um empreendimento que demorava daqui a pouco 3 meses, 6 para ser lançado, está demorando 1 ano, 1 ano e meio. Então, tudo tranca, né? O desenvolvimento da cidade tranca, o pagamento do ITBI que a prefeitura vai arrecadar vai trancar, né? Porque vai demorar. E o investidor também. Ele precisa ter um prazo adequado para retorno, né? Então, ele precisa também ter uma E outra, tá sendo interessante para o investidor investir em Canoas desse jeito? Tem gente que pula e vai para Esteio, Sapucaí, Gravataí. É isso que começou a acontecer. Então, eles começaram a achar que Canoas não estava nem mais interessante, porque estava demorando muito tudo para acontecer. A cidade ficou travada, né? Então, tudo isso, eu acho que é uma roda que gira, né? Então, quando eu tenho eficiência no serviço, tudo vai fluir aqui no mercado imobiliário e vai dar um retorno, inclusive, para investimento, para a prefeitura, para a cidade crescer, para a cidade evoluir, para a prefeitura arrecadar. Então, de uma certa forma, ajuda não diretamente, indiretamente. Então, assim, é dessa forma que hoje a Associ pode contribuir, né? Tentando ver o que dá para melhorar, para fluir melhor, para os serviços serem mais eficientes nesse sentido para o próprio investidor. Gurias, uma coisa que estava 2 mulheres no comando das entidades, né? Isso também é bacana, a gente está vivendo esse momento. 3, né? Tinha a Shirley na SIX, né? Na SIX, Sim. É verdade. Tu entrou esse ano, né? Na CDL? É. Não, tô há 10 anos na CDL. Não, tô falando como presidente. Como presidente, assumi a gestão. Eu tive mandato de 2 mandatos de vice do presidente Everton e um mandato, acho que do Marcos Negrini, agora não lembro se foi 1 ou 2 mandatos também como vice. Já tem uma casca. Uma trajetória. 10 anos de entidade. Mas acho que isso impacta, assim... Eu vejo que impacta, mas eu queria saber de vocês, da questão da personalidade, né, da mulher mesmo, feminina, assim, né, de ter uma outra visão, outro olhar para as coisas que estão acontecendo ao redor, né? A gente viveu muito tempo, eu acho que é normal, foi a evolução das coisas, mas a gente também tem que quebrar isso em algum momento. Viveu um ciclo muito meio machista, né? Todas as entidades, eu estou concluindo agora o livro de memórias do seu Osório Biazus, que foi presidente lá da SIX, né? Tu vai lá, só os meninos, né? Todo mundo de gravatinha. Agora que teve a Shirley, né? Não sei se teve mais uma outra presidente ao longo da história, mas eu acho que não. Teve, ela é a primeira. Não teve a Leite, tem esse meu sobrenome. Simone Leite. Simone Leite, claro. Tá. As duas. né? Nós estamos falando de duas, mas né? Mas na CDL já tinha Sou tido. a terceira mulher. Sabe, é recente isso, né? Na Associ eu sou a primeira mulher na entidade como presidente. Para mim foi uma honra, assim, né? Sim. Isso mexeu um pouquinho, assim, você é a primeira mulher, né? Quebrar o paradigma da entidade. E mais nova, né? A presidente mais nova e mulher. Mas tem assim, ó, tem o seu lado desafiador, sim, porque, né? Infelizmente a gente tem aí, né? Uma comunidade, a gente tem uma cultura mais machista, né? Sim. Então, tem os seus desafios, a gente tem que, às vezes, impor um pouquinho mais as coisas do que o homem, né? Na naturalidade. E por ser nova, né? Eu acho que também isso cria. Mas também tem um jogo de cintura que eu acho que a mulher tem com algumas coisas que a gente consegue, e eu consegui que talvez os homens não conseguiriam, né?
a gente dá os nossos pulos, né? Né? O nosso poder feminino, aí vai o poder feminino, né? Mas é desafiador, eu concordo. E é desafiador até essa questão, né, que tu disse, há poucas mulheres. Por quê? Porque a gente tem a casa, a gente tem o filho, às vezes a gente tem a empresa, né? Então, assim, realmente é desafiador a mulher aceitar mais um papel, porque a gente se vira nos 30 para estar se doando. Mas eu sou impressionado com isso, porque as mulheres conseguem fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Minha mulher eu só faço uma pouco, coisa, né? e ainda fazer... Sabe, é difícil, assim, o homem tem essa visão, um foco, sei lá, não sei se é isso exatamente, mas faz uma coisa de cada vez, né? A mulher tem essas pontas todas para cuidar, né? Todo mundo que vai trabalhar, se representa, mas continuam cuidando das coisas, sabe como é que tá a casa, se o filho chegou da escola. Temos muitas habilidades, mas eu falei, eu fui a terceira mulher presidente, né? Tivemos a Ellen Neumann, tivemos a Cristitze, né? E eu sou a terceira. E eu sou uma anônima, né, em Canoas, porque eu não venho de sucessão. Então, a minha empresa foi formada por mim, né? Tenho aí 10 anos de mercado, meu CNPJ. E eu que venho fazendo aí o meu trabalho e gramando. Eu não tenho histórico de sucessão. Ao mesmo tempo que é bem desafiador, né? Porque estou pela primeira vez em algumas cadeiras, né? Também é muito bacana, né? Porque as entradas são feitas diante do trabalho que eu realizo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu não levanto ideologia de gênero. Que eu acho que nós estamos aqui porque somos competentes para estar nesse lugar. Quando eu fui a minha primeira vez vice-presidente na CDL, eu acho que eu era a única mulher da mesa. E hoje a minha gestão tem várias mulheres que elas são cheias de competências, de habilidades e de atitudes tão poderosas ou ainda melhores que os homens que lá estão. Então, a gente já fez essa mistura, né? E eu tenho certeza que faz parte também do meu olhar, né? Porque eu acredito muito que a gente tem que ocupar os ambientes e os espaços, né? Que nós temos aí a competência de ocupar. E eu acredito nessa mistura, né? Eu acho que sim, tem situações que são do gênero masculino, tem situações que são do gênero feminino, tem habilidades que só um ou outro tem, mas eu também acredito nessa união, né? Da gente pegar ali uma habilidade que o feminino tem muito forte e consegue negociar algumas coisas, e do masculino que também consegue trazer algumas coisas. A nossa sociedade, ela tem um machismo estrutural, né? Que a gente sabe que impera. Aí é como a gente lida com isso, né? Sim. Trazendo essas competências que a gente desenvolve sendo mulher para esse ambiente que é bastante masculino, né? E o desafio é que a gente sempre tem que estar à frente, né? De informação. Exato. A gente tem que, parece que se mostrar muito mais competente para eles nos respeitarem. Isso. Então, é muito desafiador nesse sentido. E como tu falou, né? Eu fiquei na Soci, tô 14 anos, eu fiquei quase 8 anos só eu de mulher dentro da diretoria. Mas isso que eu falei, é que é difícil, às vezes, mulheres participarem, porque a gente já tem várias outras coisas, né? Que a gente acaba tendo responsabilidade. Então, não é todo mundo que tem o propósito do associativismo, né? Sim. Mas eu acho muito importante. E a gente vê isso até na política, porque em Canoas tinha uma vereadora por muito tempo. Exato. Né? Daí ficou duas, agora ficou uma... Temos duas de novo, mas... E hoje, na minha gestão, são 6 vices-presidentes e é bem misto. 3 mulheres e 3 homens. E aí tenho diretoras mulheres e diretores homens. Mas eu não olho para o masculino ou feminino. Eu olho para as competências que eu precisava para minha diretoria, para o que a CDL precisa para o ano de 2026-27. E aí formei dessa forma, né? Misturando mesmo através do que as pessoas tinham para oferecer. Eu fiz isso também, mas eu procurei trazer mais mulheres. A gente, na primeira gestão, eu trouxe mais 3, né? Já tinha entrado uma, daí eu trouxe mais 3. E daí agora eu tô trazendo um pouquinho mais, porque eu acho que o time mesclado funciona melhor. Funciona. Tu sabe que talvez isso tenha acontecido naturalmente, porque como tu também foi um tempo sozinha, né, como mulher, eu fui trazendo nomes e as próprias pessoas que estavam também ali na diretoria foram trazendo, mas foi muito natural. Não foi algo que precisou ser pensado, não na minha gestão. Agora eu não precisei, eu preciso de mais mulheres, não. Dentro da diretoria, algumas mulheres renovaram e outras foram convidadas, né, para assumir novos cargos, mas como a gente já tinha pensado nisso lá atrás, foi já bem natural elas assumirem, né, esses papéis. Sim. Meninas, preciso ler aqui nosso apoios, né? Esse programa tem o nosso episódio. Esse episódio tem o apoio da Ubra, da Six também, né? E da Prefeitura de Canoas.
Canoas agora conta com mais um restaurante popular ampliando o acesso a refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único. A nova unidade funciona no bairro Matias Velho, na Avenida Rio Grande do Sul, 3.462, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h30, com atendimento por ordem de chegada. Mais dignidade, comida e qualidade no prato, com cuidado a quem mais precisa. Queria agradecer vocês pela conversa de hoje, foi muito boa a conversa, imagina, a gente quer propor mais, inclusive, isso de trazer as entidades aqui para ter esse papo sobre a cidade, assim, meio, sem muita formalidade, assim, né? A gente até brinca isso, não é uma entrevista, é um bate-papo, né, pra gente conversar. Queria agradecer muito vocês por terem topado esse papo aqui hoje conosco, aqui. Desejar um ótimo 26 para vocês, né? Que a gente consiga ver a nossa cidade formação crescendo. É bem também. Mais política, né? A gente quer exatamente sair disso, sabe? A gente traria só políticos para falar e a gente conversando aqui chegou. Vamos inventar uma aldeia, um podcast para que a gente traga todos os setores da sociedade, né? Sim. Entendeu? Cultura, comércio, lazer, enfim. Inclusive os políticos, né? Porque Canoas, a política está em todo lugar, né? As entidades de vocês são políticas, né? Sim. Entendeu? E é assim que a gente quer fazer uma sociedade um pouquinho melhor, entendeu? É um programa novo e a gente está apostando que isso possa dar certo. Só temos a agradecer. A inteligência de duas mulheres aí. Que bacana, eu quero agradecer, eu não senti o tempo passar, né? Bem bacana poder trazer a CDL, né, para esse espaço, falar das expectativas da gestão. Contem com a gente, né, para participar, para trazer informação, né, para trazer o que vai acontecer durante esses 2 anos de gestão. Então, achei muito legal, parabéns pela iniciativa. E acho que isso traz também um olhar para Canoas, né, até de a gente responder questionamentos que foram falados aqui nessa nossa 1 hora, né. Exato. Também quero, em nome da Associ, agradecer o convite, né, dessa noite especial aí para a gente trazer tanta informação, que eu acho que é importante. E ficamos à disposição sempre que precisar para contribuir. Obrigado, Gurias. Muito obrigado, Gurias. Então, tá. Sucesso sempre. Para nós. Para nós.